Olá, pessoal. Preparar esse material, essa gravação, para facilitar no estudo desse próximo assunto, que é de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, certo? É, Vamos lá. Então, a primeira pergunta, né, a pergunta de partida seria a importância de se avaliar se uma substância é ácida ou básica. Por quê? Né? Primeiro, porque muitas das reações, turma, em química orgânica, ela é completamente apresenta etapas ácido-básico, ou seja, substância ácidas e substâncias básicas reagindo, ou uma das etapas, algum intermediário da reação, ela é uma reação ácido-base. Então, a gente precisa compreender, entender como descobrir, como determinar se uma substância é ácida ou básica. Mais para frente, quando a gente estiver estudando aqui as teorias ácido-base, a gente vai observar que uma substância ela vai agir como um ácido quando ela tem o princípio de receber pares de elétron, já a base de doar pares de elétrons. Então, numa reação orgânica, né, ocorre sempre, normalmente, a troca de grupos de átomos, certo? Ou eliminação de algum grupo, ou saída e entrada de um grupo de átomos. Então, a gente precisa, se a gente souber se uma substância se comporta como ácido, se uma substância se comporta como base, a gente consegue entender, compreender os produtos dessa reação. Por quê? Porque a gente vai conseguir compreender como é que está ocorrendo a transferência de elétrons, por que que o produto está sendo formado e não um outro, certo? Então, as justificativas começam a aparecer para a gente compreender e explicar o andamento da reação, tá? E assim eh, a gente vai conseguir fazer também os mecanismos reacionais, que não é o foco dessa disciplina, tem uma outra disciplina que vão aprender a fazer os mecanismos reacionais. Mas aqui, a título de curiosidade, ó, um tipo de reação com ocorrência muito grande em química orgânica é as reações de substituição, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o cloro-metano, cloro ligado aqui ao grupamento de carbono, só com carbono, não metano, e aqui o hidróxido de sódio. O que é que está acontecendo? Está ocorrendo a troca aqui entre eles, ó, certo? Está ocorrendo a saída do cloro e aqui a entrada, a entrada aqui do grupo hidroxila, na verdade, que é a setinha no carbono vai ficar deficiente de elétrons. Então está ocorrendo a troca aqui do cloro com o grupo hidroxila. E aí eu tenho a formação do metanol e desse sal aqui, do cloreto de sódio. Tá? Então, é uma reação do tipo substituição, reação ácido-base. Outra reação comum, reação de eliminação, para formar alquenos. Ó. Eu tenho a eliminação aqui do hidrogênio e do bromo, eles saem aqui na forma de HBr, isso na presença aqui de um meio básico. Aí, esse meio básico aqui, ele vai proporcionar, ocorrer aqui essa ligação, a formação da ligação dupla é, entre esses dois carbonos aqui, ó. O contrário da reação de eliminação é a reação de adição. Eu tenho, a partir das reações, a partir aqui de um alqueno, né, ocorre a entrada aqui de cada um desses átomos de bromo em cada um desses carbonos que estão compartilhando a ligação dupla, certo? Aqui, ó, a forma resumida da minha reação. Para essa reação acontecer, existe um mecanismo reacional, que não é o foco da disciplina, ok? Outra reação é a reação de rearranjo. Eu tenho aqui um alqueno, e aí, eu tenho essa reação onde vai ocorrer aqui rearranjo de grupamentos metila para formar um alqueno com maior estabilidade, certo? Então, aqui eu tenho exemplo de reações inorgânicas e que passa ou totalmente ou uma das etapas é uma etapa de uma reação ácido-base. Então, é importante a gente saber compreender, saber determinar se uma substância vai se comportar como ácido ou como básica. Aqui eu tenho várias substâncias: etanol, água, ácido acético, fenol, íon hidrônio, amônia, etina, HCl e OHI. Qual dessas substâncias eu posso afirmar que são ácidas? Aqui, ó, o ácido acético, né, pelo próprio nome, também. O ácido clorídrico, o ácido iodídrico, todos eles aqui vão ser ácidos, certo? Então, eu já posso, pelo próprio nome, já me faz
essa distinção que eles vão se comportar como ácidos, tá? Agora os outros, o álcool aqui, o etanol, ele pode se comportar como ácido ou como uma base. A água, e aí, como é que a água vai se comportar? Fenol, que é o íon hidrônio, que é o H3 ou mais, certo? Então, ao final do assunto, né, dessa aula, a gente vai olhar para essa substância e vai poder conseguir já prever qual vai ser o comportamento dela em uma reação orgânica, em uma reação química, certo? Outros parâmetros que podem nos ajudar a informar se essa substância é ácida ou não são valores da constante de Ka. Ka, que é uma constante que mede o percentual, a extensão da ionização de uma substância. Se essa substância se ioniza muito facilmente, tá? Então ela vai ter um Ka muito alto e ela é um ácido, tá? Outro parâmetro é o pKa. O pKa são valores que é mais fácil de se trabalhar, né? São valores de funções do Ka e são valores numéricos que a gente consegue trabalhar mais facilmente. Então, se eu te informasse aqui o valor de Ka do etanol, o valor de Ka da água, todos os valores de Ka aqui dessas substâncias, facilmente eu poderia descobrir qual delas tem o maior caráter ácido, certo? Aquela que der o maior valor de Ka. Se eu tenho valores de pKa, já valores de pKa a gente trabalha inversamente. Aquele que tem o menor valor de pKa vai ser aquela substância considerada mais ácida, tá? Mas isso a gente vai trabalhar mais calma posteriormente, tá? Mas eu queria só introduzir que uma das maneiras da gente identificar se uma substância se comporta como ácido ou não é sabendo o valor de Ka ou de pKa, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho o primeiro exemplo aqui, eu tenho o HCl ou o HBr, certo? Como é que eu vou descobrir? Ambos se comportam como ácido. Agora, quem tem a maior força ácida vai ser o HCl ou o HBr, né? Duas possibilidades a gente tem para descobrir. Se eu fornecer valores de Ka, facilmente eu consigo identificar qual delas vai ter uma maior força ácida. Por exemplo, o HCl, não vou dar valores de Ka, não, de pK. O HCl tem valores de pKa menos 7 e o pKa do HBr vai ser de -9, se eu não me engano, certo? Então, foi o que eu falei no slide anterior, aquela substância que tem o menor valor de pKa, então ela vai ser a substância com maior força ácida. Os dois atuam como ácido, mas se eu pergunto qual é a que tem a maior força ácida, vai ser aquele que tem o menor valor de pKa, tá? Então, se eu quero comparar aqui, por exemplo, hidrocarbonetos, um alcano com um alquino, qual deles vai ter a maior força ácida, né? O pKa do, do etano aqui é aproximadamente 50 e o pKa do etino aproximadamente 25. Então, aquele que tem o menor valor de pKa é considerado o que tem a maior força ácida entre os dois, certo? Então, o que é que a gente consegue observar? O HCl e o HBr, ó, tem valores negativos, então eles são bem mais ácidos do que esses hidrocarbonetos aqui, tá? Então, praticamente, ó, tanto o metano como o etino, eles não atuam muito como ácido, se eu comparar com HCl e com HBr, porque os valores de pKa deles são muito elevados, tá? Certo, você falou, tem duas possibilidades, né? Outra possibilidade, quando a gente estiver avaliando questão da relação da estrutura, então a gente vai avaliar as ligações, né? As estruturas, de cada uma dessas estruturas aqui tem como a gente avaliar sem souber, se eu não souber os valores de pK de cada um deles, eu posso, analisando substâncias parecidas, eu consigo identificar se uma substância vai ter uma força ácida maior ou menor. É o que a gente vai ver mais para frente, lá para o meio desse assunto aqui, desse assunto de acidez e basicidade. Tá? Então, estou só introduzindo aqui, né, alguns parâmetros que a gente consegue definir se uma substância é ácida ou básica. Até agora a gente falou só se substância é ácida. Se uma substância tem alto caráter ácido, consequentemente, o caráter básico dela vai ser
quase ínfimo, muito pequeno, tá? E se eu tenho uma substância com caráter ácido muito baixo, ela provavelmente ela vai ter um caráter básico bem mais acentuado, ok? Vamos lá. Então, ó, partindo aqui dessa pequena introdução, né, o que é que a gente vai falar? O que é que a gente vai falar, né, sobre essa parte de acidez e basicidade? A gente vai apresentar a primeira teoria, que é a teoria de Bronsted-Lowry, como identificar se a substância é ácida ou ela é básica. A gente vai compreender o que são essas certas curvas nas reações. A segunda teoria seria a de Lewis, como identificar se a substância é ácida ou básica. O que são heterólise de ligações com carbono, certo? Heterólise é uma quebra. Como é que ocorre essa quebra? Uma quebra de uma ligação, a ligação covalente lá entre dois carbonos. O que é que vai acontecer? A força de ácidos e bases, ó, é o que a gente vai avaliar a partir do Ka e do pKa, que eu já antecipei para vocês. A gente vai trabalhar com mais um pouquinho de profundidade nesse momento. Falar um pouquinho sobre as reações ácidos e bases, relação estrutura e acidez, o comprimento da ligação, eletronegatividade, hibridização, efeito indutivo e ressonância. Todos eles estão relacionados à relação estrutura-acidez. Nesse tópico aqui, é quando a gente vai poder analisar duas substâncias distintas, por exemplo, mas que elas se assemelham em alguma coisa, e o que elas se diferenciam vai ser o ponto principal para afirmar se ela vai ter, se ela vai ter um caráter ácido menor ou maior, certo? Então a gente vai avaliar. Como, por exemplo, dos exemplos que eu já citei anteriormente é que o comparação do metano com o etino. A diferença aqui, ó, o metano está fazendo uma ligação simples entre dois carbonos e o etino está fazendo uma ligação tripla. Então a gente vai trabalhar aqui com relação à hibridização. A hibridização do metano, ela é sp3 e a hibridização do etino, ela é sp, tá? E aí a gente vai ver qual dessas duas hibridizações eu posso esperar que a substância seja mais ácida, que a gente vai trabalhar quando estiver falando sobre hibridização, certo? Se eu quero comparar aqui o HCl com o HBr, o que é que a gente vai avaliar aqui? A gente vai avaliar o que está diferenciando. Ambos, o cloro e o bromo, estão fazendo ligação com o hidrogênio, certo? E o cloro e o bromo são halogênios, estão lá, tá no grupo 7, né? No grupo 17 ou 7A da tabela periódica. Então, eles fazem parte do mesmo grupo da tabela periódica e estão ligados ao hidrogênio. Então, a gente tem como avaliar como é que está ocorrendo aqui o comprimento de ligação, certo? Para isso, a gente precisa lembrar um pouquinho de química geral, né? No grupo 17 eu tenho flúor, cloro, bromo e iodo. A gente tem que avaliar, lembrar que o tamanho do átomo, né, ele aumenta de cima para baixo, certo? Então, a gente vai avaliar aqui, ó, o bromo tem um tamanho do átomo maior do que o do cloro. E isso vai interferir na, na força ácida dessa ligação. É o que a gente vai ver quando estiver avaliando essa parte de relação estrutura e acidez, né? A presença de efeito indutivo, ressonância também vai ser outro parâmetro. Isso tudo, ó, essa parte, esse item 7, é quando a gente não tiver valores de Ka e pKa e assim a gente pode comparar substâncias parecidas, se diferenciam em algum ponto, e a gente consegue identificar qual delas vai ter o maior caráter ácido, a maior força ácida. E também avaliar também a acidez de compostos variados, de outros compostos. Tá? Então, a primeira teoria que a gente vai ver é de Bronsted-Lowry. O que diz Bronsted-Lowry? Antes, observem que eu foquei aqui em duas teorias, a de Bronsted-Lowry e a de Lewis, né? No ensino médio, a gente acaba vendo a teoria de Arrhenius, que é bem mais simples, né? Ácidos são aquelas substâncias que em meio aquoso vão liberar H+, bases são aquelas substâncias que em meio aquoso vão liberar o H-. Então, é uma definição que é muito restrita, né? Não abrange muitas substâncias. Já de Bronsted-Lowry, engloba a teoria de Arrhenius, e a de Lewis engloba também a Bronsted-Lowry e de Arrhenius, certo? É uma teoria mais ampla. Então, a gente vai ver aqui o que é que elas se diferenciam, qual é o ponto-chave de cada uma dessas teorias.
Então, reações ácido-base de Bronsted-Lowry envolvem transferência de próton. Então, o ácido é toda substância capaz de doar um próton. Já a base é a substância capaz de receber um próton, certo? Essa é, é a definição-chave para uma definição de uma substância pode ser dita como ácido e uma substância pode ser dita como base. Tá? Então, a partir dessa definição, a gente consegue confirmar que o HCl é um ácido e, além disso, é um ácido muito forte. Questão de força do ácido a gente vai ver mais para frente, mas eu vou dar. Eu até já mencionei já nos primeiros slides um pouquinho como avaliar a força de um ácido, né? Vai depender daquele Ka, da constante ácida, né? Como é a ionização dessa minha substância? Eu sei que ela é ácida, como é que ocorre essa ionização dessa minha substância? Se for uma ionização elevada, praticamente 100% do meu ácido estiver em meio aquoso, ele formar o seu cátion, o seu ânion, então eu tenho um ácido, uma força elevada, muito forte. Então, por isso que o HCl é um ácido forte. Também a gente vai ver um pouquinho mais para frente, pois a transferência do seu próton se dá de forma praticamente completa, assim como HBr, HI e o ácido sulfúrico. E ele é dito como forte pela extensão de transferência do seu próton, tá? O próton, nesse caso, é o H. Eu tenho um HCl, né? Eu tenho aqui um HCl. Meu próton aqui, ó, vai ser o H. Em meio aquoso, eu tenho aqui a formação a 3 ou mais, caso só mais Cl menos, tá? Então, o meu ácido clorídrico em meio aquoso, ele praticamente todo ele está na forma de íons, certo? Então, é, ele libera muito facilmente esse meu cátion, esse meu próton aqui. Então, ele é considerado um ácido muito forte. Mesma coisa acontece com HBr, com HI e com H2SO4. Pulsar ácido é uma medida de porcentagem de ionização. A gente também vai trabalhar mais para frente. Então, eu tenho essa reação aqui, ó. Eu tenho a água, eu tenho a água reagindo com HCl, formando H3 ou mais e Cl menos. O que diz a teoria de Bronsted-Lowry? Opa, ácido é toda aquela substância capaz de doar um próton. Então, vamos ver aqui o HCl. Comparando aqui o HCl com esses meus produtos, né, ele parece mais aqui com esse Cl menos. O que foi que aconteceu, então? Esse Cl menos, se eu comparar com o HCl, ele perdeu o hidrogênio. Então, quem perde hidrogênio, quem está perdendo o próton, né, quem está doando o próton é o quê? É um ácido. Então, o meu HCl aqui, ó, posso afirmar que ele está se comportando como um ácido, que ele está perdendo, ele está doando um próton, certo? E formando o quê? Formando o Cl-. O que é que está acontecendo com a minha água? H2O está virando H3O+. Então, o que é que está acontecendo? Ela está ganhando, a água está ganhando o hidrogênio. Ao ganhar o próton, ela atua como base, certo? Então, de acordo com o Bronsted-Lowry, a água está atuando como uma base e o HCl como ácido, certo? Está formando esses dois novos produtos, ok? A reação se ocorre dessa forma seta, com esse sentido aqui no sentido direto, certo? Além disso, vamos olhar aqui agora para os produtos. Ó. Se eu pegar os produtos e analisar aqui a reação inversa, o que é que está acontecendo? Se eu pegar aqui o H3O+, reagindo aqui com o Cl-, quem está perdendo o hidrogênio? Né? Se eu olhar o contrário, o H3O+, reagindo com o Cl- para formar esses dois aqui. Né? Se a reação fosse no sentido contrário, o que é que está acontecendo? Eu estaria ocorrendo aqui a perda desse hidrogênio. Então, quem está doando o hidrogênio vai ser aqui o H3O+. Quem está recebendo o hidrogênio vai ser o Cl-. Então, ele aqui vai atuar como um ácido e ele aqui vai atuar como uma base. Só que de acordo com Bronsted-Lowry, né, como essa reação aqui inversa não ocorre, não tem preferência na ocorrência, né, esse ácido aqui, ó, ele é chamado de ácido conjugado, conjugado de quem? Da minha base, e o Cl-, ó, ele veio do ácido, então ele é uma base conjugada do meu ácido, certo? Então a nomenclatura dada por Bronsted-Lowry, ó, eu tenho a base, que é a água, o ácido, que é o HCl, receptor e doador de prótons, e os meus produtos, ó, tem o ácido conjugado
da minha base, da água, e a minha base conjugada do meu HCl, certo? Então, uma substância que doa próton, ela é considerada como ácido, e uma substância que recebe o próton, considerada como base. É isso que se refere à teoria de Bronsted-Lowry. Não estou falando nada com relação à força de ácido ainda. É só como identificar uma reação simples, ácido-base, quem é o ácido e quem é a base. Se uma das substâncias está recebendo hidrogênio, recebendo como? Você vai comparar ela nos produtos, né? Eu tenho aqui a água, H2O. Ela aqui nos produtos, ó, tá aqui. Qual é a diferença dela? Que ocorre a introdução do hidrogênio. Então, ela recebeu o hidrogênio. Se ela recebe o próton, ela atua como base. E o HCl está perdendo o próton, vai atuar como ácido. E os meus produtos, né, eu posso também classificar eles como ácido e base. Só que nesse caso, um vai ser o ácido conjugado da água, que é o caso, e a base conjugada do meu ácido, do meu HCl. Setas curvas na representação de reações. Por que é importante aqui? A gente vai ver, pessoal, que base é aquela substância normalmente que é rica em elétrons, certo? E no mecanismo reacional, a gente sempre vai ver deslocamento de pares de elétrons, certo? E não de átomos. Então, por exemplo, uma base que tem rica em elétrons, ela tem um par de elétrons não ligantes, isolado aqui, por exemplo, vai lá e vai atacar alguma substância, algum átomo ou grupamento de átomos. Então, a forma correta de você avaliar, por exemplo, aqui a forma correta de você avaliar o que está acontecendo na reação é observar o deslocamento, a transferência aqui de elétrons. Ó. Eu tenho aqui um par de elétrons, vai atacar aqui o hidrogênio. O que é que vai acontecer? O hidrogênio estava fazendo a ligação covalente aqui com o cloro, certo? Então, ele não vai mais precisar dessa ligação. Então, todo esse par de elétrons vai para o cloro, ok? E o hidrogênio vai se ligar à minha base. Então, eu vou lá e vou ter aqui a minha base, que vai estar ligada aqui ao hidrogênio, ela vai estar com carga positiva, mais o Cl. O Cl vai ficar com a carga negativa. Por quê? Porque ele recebeu esse par de elétrons. Então, o que são essas setas curvas? É essa seta aqui, ó. Eu tenho essa seta aqui curva, ó, com duas farpas. Cada uma dessas farpas é para indicar que está ocorrendo o deslocamento de dois elétrons, certo? Vamos ver aqui, ó. Então, a representação representa a direção do fluxo de elétrons em um mecanismo de reação, vai da fonte de elétrons para o átomo que recebe esse par, sempre de uma região de alta densidade eletrônica para outra de baixa densidade eletrônica, que é o caso. Se eu tenho uma base no meu reacional, ela é rica em elétrons, então sempre o deslocamento vai ser do fluxo de elétrons dessa base para um átomo ou grupamento de átomos de uma substância ácida, nunca para indicar movimentos de átomos. Então, os átomos nunca vão estar se movendo, né? Tá se movendo é o fluxo de elétrons. E por causa desses fluxos de elétrons, vai ocorrer novas ligações, e aí sim um átomo ou grupo de átomos vai sair de uma substância para outra. Mas não porque simplesmente o átomo está se movendo, não. É o fluxo de elétrons, ele que está fazendo com que outras ligações acabam se realizando e outras reações, outras ligações acabam se perdendo. Sempre observar a não violação da regra do octeto. Eu tenho um exemplo, ó, a água com HCl. Nesse caso aqui, quem seria a base, né? De acordo com Bronsted-Lowry, né? O que é que está acontecendo? A água, a gente já viu aqui anteriormente, a água forma H3 ou mais, então ela vai receber o hidrogênio. Ela vai atuar como base, e o HCl está perdendo um próton, está atuando como ácido, certo? Só que nesse caso, a gente está ilustrando aqui como é que está ocorrendo o deslocamento de fluxo de elétrons. Então, por isso que a gente vê nos assuntos anteriores a questão do símbolo de Lewis, estrutura de Lewis. Aqui a gente tem que saber ó, que a estrutura de Lewis para a água tem dois pares de elétron não ligante, certo? O que é que está acontecendo? Um par de elétron desse não ligante está ocorrendo aqui o ataque no hidrogênio, exatamente em cima do átomo de hidrogênio, certo? O que é que vai acontecer? O hidrogênio vai se desligar aqui do cloro, essa ligação aqui vai ser desfeita, certo? Onde
os dois elétrons que faziam aqui o compartilhamento entre o hidrogênio e o cloro vão somente para o cloro. O hidrogênio, que tinha um elétron aqui compartilhando com o cloro, ele, opa, eu não vai precisar desse hidrogênio não, porque eu já estou recebendo aqui, ó, um par de elétrons aqui do oxigênio. Esse par de elétrons vai formar uma outra ligação, que é justamente aqui, ó. Aqui é o par de elétrons que tinha o oxigênio. Ele vai fazer uma ligação com o hidrogênio, certo? Então, o hidrogênio vai se desligar aqui do cloro, o par da ligação vai ficar sobre o cloro, por isso que vence essa carga negativa, e o oxigênio, que tinha dois pares de eletroligante, ficou só apenas com um. E ocorreu aqui essa ligação com o hidrogênio. Então, como é que ocorre, é descrito aqui a fluxo de transferência de elétrons, ó, um par de elétrons está atacando o hidrogênio, e aí fazendo essa ligação covalente. Por que que ficou essa carga positiva aqui no oxigênio e essa carga negativa aqui no cloro, né? A gente consegue explicar, ó, isso pela regra do octeto. O que é que a gente consegue observar? Aqui no reagente, o oxigênio, ele tem carga formal zero. Por quê? Vamos lembrar aqui pela definição de carga formal. Carga formal é imaginar que a ligação covalente vai ser rompida e cada um dos elétrons do compartilhamento vai ficar com cada um dos átomos que estão compartilhando aqui a ligação covalente. Aí você vai verificar que ao redor do oxigênio tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comparando o oxigênio, que é do grupo 16 ou 6A, na tabela periódica, ele tem número de elétrons a mais ou a menos. Aqui na estrutura de Lewis ele tem 6. No estado fundamental, ele também tem 6. Então a carga formal dele é zero. Não há diferença de cargas. Já esse outro oxigênio, o que é que está acontecendo? Se eu imaginar aqui que essa ligação vai ser rompida, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 elétrons nessa estrutura de Lewis. No estado fundamental, ele tem 6. Então ele tem um elétron a menos. Por isso que ele vai vir com a carga positiva. Já o cloro, ele aqui, ó, no meu reagente, eu tenho só um par, dois pares, três pares de elétrons não ligantes, né? Se eu fizer aqui a carga formal do cloro, 2, 4, 6, 7. Ele é um halogênio do grupo 17 ou 7A, então a carga formal dele vai ser zero. Já que é menos um, por quê? Ó? Esse par de elétrons aqui, ó, da ligação covalente, foi todo para o cloro. O cloro ó, tinha três pares, ó, 1, 2, 3. Essa ligação covalente que ele fazia com o hidrogênio, agora vai ficar só para ele. Vai ficar na forma desse par de elétrons não ligante aqui. Então, o cloro ficou aqui ao redor dele com um par de elétrons a mais. Então, se eu contar aqui no total, vai ter 8. No estado fundamental, ele tem 7. Então, por isso que ele tem uma carga negativa. Certo? Que outro exemplo, eu tenho aqui o H3O+, o íon hidrônio, atuando como ácido, que ele vai perder o hidrogênio pelo ataque aqui desse íon hidróxido, tá? E aí, ao perder o hidrogênio, né, ele vai formar uma água, certo? Então, ele era um ácido, e aqui vai formar a molécula da água. Como? A partir de um ataque de um par de eletronligante do oxigênio, do íon hidróxido, vai atacar esse hidrogênio e vai formar aqui outra molécula de água, certo? Então, aqui eu tenho a água sendo formada através do meu ácido H3O+, e a água também sendo formada através do íon hidróxido, sequestrando o hidrogênio, tá? Então, de acordo com Bronston e Lorion, esse aqui é ácido porque está perdendo hidrogênio, esse aqui é base porque está ganhando hidrogênio, um está perdendo o próton e o outro está ganhando o próton. Aqui eu tenho um ácido acético, né, o ácido acético com água. O que é que está acontecendo? O ácido acético vai perder o hidrogênio, então ele vai atuar como ácido, de acordo com o Bronston e Lorion. E aqui a molécula de água vai formar aqui o H3O+, vai ganhar um hidrogênio, então ela é uma base, certo? Como é que ocorre o deslocamento do fluxo de elétrons? Sempre é da base, que é rica em elétrons, está indo lá sequestrando o próton, tá? Essa ligação aqui entre o oxigênio e o hidrogênio vai ser desfeita, onde os dois elétrons, a totalidade do par de elétrons, vai para o oxigênio. Por isso que ele vai ter um par de elétrons aqui a mais. E aí vai ficar com a carga negativa. E o oxigênio que tinha carga zero, aqui vai ficar com a carga positiva. Só fazer a estudo aqui da carga formal a gente consegue compreender.
certo? Então, é muito importante, principalmente quando a gente estiver estudando os mecanismos reacionais. A gente vai utilizar muito esse deslocamento, essa transferência de elétrons para explicar, justificar o que é que está acontecendo na minha reação. Aqui eu também tenho um outro ácido, reagindo agora com uma base, que é uma base mais forte ainda, e a justificativa é a mesma. Esse primeiro exercício, ó, desenhe certas curvas nas reações vistas a seguir para indicar o fluxo de elétrons em todas as etapas de formação e quebra de ligação. Então, o que é que está acontecendo? Primeiro, vamos identificar quem é o ácido e quem é a base. Se a gente comparar aqui o HCl com o Cl-, ele perdeu o hidrogênio. Quem perde hidrogênio é um ácido. Então, está aqui o ácido de Bronsted-Lowry, certo? E aqui, o H, vai ter mais um H aqui, né? Então, esse vai ser uma base de Bronsted-Lowry, certo? Como é que ocorre o fluxo de elétrons? Sempre a base é rica em elétrons. Então, eu tenho aqui um desses pares de elétrons aqui do oxigênio, vai atacar o próton, vai atacar aqui o hidrogênio, certo? Então, seta curva com essas duas farpas aqui, e ocorre esse sequestro do hidrogênio. Esse par de elétrons aqui, da ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro, o hidrogênio não quer mais, porque ele já está recebendo um par de elétrons aqui compartilhando com o oxigênio. Então, esse par aqui todinho vai para o cloro, por isso que vai surgir esse outro par de elétrons não ligantes. E a carga vai ficar negativa. Já o oxigênio que tinha carga neutra vai ficar com a carga positiva. Então, pede para mostrar aqui o deslocamento dos fluxos de elétrons, foi essa forma, um ataque aqui de um par de elétrons do oxigênio, e essa ligação aqui covalente vem aqui depositada em cima do cloro, e assim eu consigo mostrar como ocorreu, né, esses produtos. Aqui, se eu comparar esse aqui, que é o ácido acético, com esse daqui, ó, por uma perda de um hidrogênio, então ele vai ser um ácido de Bronsted-Lowry, consequente aqui, que vai ser uma base. Então, esse par de elétrons aqui não ligante do nitrogênio vai atacar o hidrogênio, certo? Esse par de ligação aqui vem para o oxigênio, por isso que vem aqui, forma a carga negativa, e o nitrogênio, que tinha um par de eletroligantes, não tem mais. Agora tem o que? Tem o acréscimo aqui do hidrogênio e a carga dele positiva. Se a gente fizer a carga formal dele aqui, ó, ele vai ter 1, 2, 3, 4 elétrons. O nitrogênio era a família 5. Então ele tem 5 elétrons no estado, no, no seu estado fundamental. Tem um elétron a menos, então vai ter carga positiva. Certo? O próximo teoria, o próximo conceito é de ácido e base de acordo com Lewis. Com esse estudo da essa compreensão da transferência dos pares de elétrons, a gente consegue já é, compreender mais facilmente o que Lewis definia para um ácido e definia para uma base. O que é que ele dizia na sua teoria? Ácidos são aqueles que recebem pares de elétrons e bases são aqueles doadores de pares de elétrons. Qual é a vantagem? Né? Se a gente olhar aqui, ó, um ácido, de acordo com Lewis, é aquele que recebe um par de elétrons. Está recebendo um par de elétrons aqui, ó, do oxigênio. Então, ele vai atuar como um ácido. Também é um ácido de Lewis. Ele é um ácido de Bronsted-Lowry, por quê? Porque ele está doando um próton. Ele é um ácido de Lewis, por quê? Porque ele está recebendo um par de elétrons. A base é aquela que doa um par de elétrons ou que ganha um próton. Nesse caso aqui, ela está doando um par de elétrons e ela também está o quê? Ela está recebendo um próton, certo? Então, tanto é, esse composto aqui é uma base e esse composto aqui é um ácido, eles obedecem às duas teorias, certo? Então, você conseguiria identificar cada um desses reagentes ou pela teoria de Bronsted-Lowry ou pela teoria de Lewis, certo? A teoria de Lewis ela vai ser fundamental somente para outras substâncias, aquelas que não têm, por exemplo, prótons, certo? Mas você consegue compreender que a substância vai ser um ácido ou uma base de como está ocorrendo a transferência de elétrons. Se está recebendo par de elétrons, vai ser ácido.
Se está doando um par de elétrons, vai ser base. Então, muitas substâncias que, na época, não se compreendia como ácido nem como base, de acordo após a teoria de Lewis, começa a entrar nas substâncias consideradas como ácido de Lewis. É o caso do AlCl3, BF3, FeBr3. Todos eles são ácidos de Lewis. São muito importantes em inúmeras reações orgânicas. E elas são características porque nas reações eles acabam recebendo um par de elétrons. Recebendo um par de elétrons, eles vão atuar como ácidos, certo? Então, a teoria de ácido de Lewis, ela engloba a teoria de Bronsted-Lowry, né? Por exemplo, aqui eu tenho o HCl e o NH3. Ó. O HCl, o que é que está acontecendo? Está ocorrendo aqui essa ruptura, né, dessa ligação, e um par de elétrons aqui da amônia está atacando o hidrogênio. Se um par de elétrons aqui está sendo doado, esse daqui é uma base de Lewis, e se esse daqui está recebendo um par de elétrons, esse é um ácido de Lewis. Bronson e Lowry também consigo evidenciar. Eu estou perdendo um próton, perdendo um hidrogênio, é ácido de Lewis, eu estou ganhando um próton, vai virar aqui o NH4+, é uma base de Bronson e Lowry, tá? Então, essa reação eu consigo identificar tanto por Bronson e Lowry como por Lewis. É um ácido de Lewis, uma base de Lewis. Agora, por exemplo, aqui, ó, com a mesma amônia, eu tenho a LCl3. Ó. Não está ocorrendo perda de prótons, certo? E nem ganho de prótons. Então, não conseguiria classificar que essas duas reações é uma reação ácido-base. Então, a LCl3, o que é que está acontecendo? Está ocorrendo um ataque nesse par de elétrons do nitrogênio, no alumínio, e eles estão formando aqui esse complexo aqui, esse único composto. E aí eu posso afirmar que esse daqui é um ácido de Lewis, por quê? Porque está recebendo um par de elétrons, e esse é uma base de Lewis porque está doando um par de elétrons. Então é uma reação ácido-base, formando esse produto aqui, que nem é, não preciso considerar como ácido ou como base, não. Eu estou classificando aqui os reagentes. Tá? Então, nesse caso, a teoria de Lewis foi fundamental para mostrar que se trata de uma reação ácido-base. Heterólise de ligações com carbono. Né? Aqui a gente vai estudar como ocorre aqui a, a ruptura, heterólise é uma ruptura de uma ligação entre um carbono e um elemento químico qualquer. Tá? Então, o que é que a gente vai, o fundamental aqui, ó, a heterólise vai ocorrer a quebra essa ruptura dessa ligação, certo? Há duas possibilidades de ocorrer a ruptura da ligação envolvendo o carbono e algum átomo diferente do carbono. Aqui o que é que a gente vai observar? O átomo X, a gente vai comparar o átomo X com o carbono. Se esse átomo X tiver uma eletronegatividade maior do que a do carbono, quando ocorrer essa ruptura, o par de elétrons da ligação, vai ficar com X. Por que com X? Porque nesse caso, ele vai ser um átomo mais eletronegativo. E um átomo mais eletronegativo, ele suporta melhor um par de elétrons a mais chegar nele do que o carbono. Então, é mais favorável, é mais estável esse par de elétrons aqui dessa ligação ficar com o X do que com o carbono, por causa da eletronegatividade. E se for o contrário, o Y aqui, por exemplo, se Y tiver uma eletronegatividade menor do que a do carbono, o que é que vai acontecer? Esse par aqui da ligação fica depositado no carbono. E se isso aqui acontece, o carbono vai ficar com carga positiva, e se isso acontece, o carbono vai ficar com carga negativa. Por quê? Nesse primeiro caso, as duas ligações, ó, o carbono contava com com esses dois elétrons. Ao perder esse elétron aqui nessa ruptura, ele vai ficar deficiente de elétrons. Sempre que falar em deficiência de elétrons, é carga positiva. E já nesse outro caso, ele vai receber esse par de elétrons, então ele vai ficar com elétrons a mais, então vai ficar uma carga negativa. Então é basicamente isso. E carbono com carga positiva a gente chama de carbocátion, carbono com carga negativa a gente chama de carbânio. A gente vai ver agora que eles são intermediários de reações e muito reativos. Tá? E tem alguns outros sinônimos quando eu menciono carbocátions e carbânios. Vê aqui, ó, que é uma heterólise.
e uma homólise. Eu falei no slide anterior, eu falei sobre uma heterólise, mas existem também outro tipo de ruptura que é a homólise. A homólise é o contrário da heterólise. Se eu tenho aqui, ó, uma heterólise dessa ligação aqui, carbono e o X, que é a heterólise, todo o par de elétrons vai para um dos dois. No caso aqui vai para o carbono, que o carbono, por exemplo, fosse mais eletronegativo que um X. Isso ocorreu uma heterólise. E a heterólise, ela é, ela é explicada com uma seta curva com duas farpas aqui, ó. Cada uma dessas farpas, ela representa o deslocamento de um elétron. Já se eu tivesse aqui uma ligação e ocorresse aqui uma homólise, um elétron vai para o carbono e o outro elétron vai para o elemento, para o átomo X. Então, ela é identificada com apenas uma farpa. Quando tem uma farpa, significa que ocorre o deslocamento de apenas um único elétron, tá? Essas reações são chamadas de reações radicalares, quando tem movimento de apenas um elétron, tá? Ela tem exemplos, são exemplos de reações de adição, as reações nas reações de polimerização, tá? Tem alguns exemplos específicos. A heterólise é mais comum, não tem muitos mecanismos reacionais. Então, a heterólise é o fluxo de elétron com duas farpas, certo? Significa que cada uma dessas farpas que são dois elétrons que está se locomovendo, e na homólise apenas um elétron. Não ocorre espontaneamente, necessária uma molécula auxiliar, a migração de um par de elétrons. Que o exemplo, migração de um par de elétrons, e um par de elétrons vai ficar com um dos dois átomos. Já a homólise forma radicais, seta com uma única farpa e indica o fluxo de apenas um elétron. E aqui ó, tem a descrição aqui ó, com apenas uma farpa em cada um dos átomos. Então, como é que ocorre a formação de carbocátion? Já dei já resumidamente já comentei, ó. Eu tenho carbono ligando a um outro átomo. Se esse átomo é um átomo mais eletronegativo do que o carbono, a heterólise, a ligação, o par de elétrons vai ficar com um elemento químico mais eletronegativo. Então, o Z aqui, ó, fica com a carga negativa. E o carbono, carga positiva. Formando, então, o carbocátion. Carbono, cátion. Então, ele forma um carbono com carga positiva. É chamado de carbocátion. Com a partir de heterólise, a ligação com o carbono, são poucos estáveis, intermediários reacionais, e aqui outros sinônimos, ó. Eles são eletrófilos ou ácido de Lewis. Opa, já estamos fazendo menção aqui, ó, a teoria de Lewis, né? Por que que ele é um ácido de Lewis? O carbono com carga positiva, ele está deficiente de elétrons. Se ele participar de uma reação, qual é a ideia básica que esse carbono vai participar de uma reação ácido-base? Se ele está deficiente de elétrons, ele só vai reagir com alguém que está rico em elétrons. Alguém que está rico em elétrons vai doar esse carbono. E quem recebe par de elétrons é o que? É um ácido de Lewis. Por isso que o carbocátion, ele tem carga positiva, ele é deficiente de elétrons, e numa reação ácido-base, ele recebe um par de elétrons. Se ele recebe, ele é um ácido de Lewis. Outras reações, ele é mais conhecido como eletrófilos. Quando estiver trabalhando nas reações químicas, a gente vai ver muito esses eletrófilos, certo? Então, tem aqui, ó, o carbocátion, ó, reagindo com uma base que está rica em elétrons, vai sofrer um ataque, vai receber um par de elétrons, então, por isso que ele vai atuar como um ácido de Lewis. Que ele reagindo com a molécula da água, tá? Vai receber um par de elétrons, vai formar esse produto aqui. Então, vai atuando como um ácido de Lewis. E o contrário, quando o carbono estiver ligado a um átomo que tem uma eletronegatividade menor, inferior à sua, o que é que vai acontecer? Ele vai receber esse par de elétrons e vai ficar com a carga negativa, o carbônio. Então, se ele está com a carga negativa, significa o quê? Que ele está rico em elétrons. Se ele participa de uma reação química, ele vai participar para doar esse par de elétrons, porque eles são muito reativos. Então, se ele doa, quem doa é o quê? É uma base de Lewis. Então, eles são considerados como base de Lewis ou nucleófilos. Então, eles também são formados a partir de heterólise, também são poucos estáveis, são considerados aqui, ó, bases de Lewis e nucleófilos, certo? Que a gente vai nas reações de substituição, quando se trata de algum composto que a cisão, né, da ligação ocorre no carbono e um outro átomo, um grupo de átomos, eles são chamados de nucleófilos.
Tá? Então, os termos eletrófilo e nucleófilo são utilizados quando uma reação ácido-base envolve uma ligação com um carbono. Força relativa de ácidos e bases, que eu vou parar por aqui e a gente faz o segundo material para falar um pouquinho sobre essa força relativa de ácidos e bases. Então, espero que tenham compreendido essa, essa primeira parte do assunto de ácidos e bases em química orgânica.